Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo, melhor. A seguir, questão de ordem. Olá, começa agora o Questão de Ordem ao vivo e o tema de hoje, Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o Fundo Partidário, e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o Fundo Eleitoral. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022, aprovado pelo Congresso Nacional, autoriza a previsão de 5,7 bilhões de reais para o fundo eleitoral, quase o triplo do valor destinado às campanhas políticas em 2018. Sobre este assunto, converso com o vereador Marcelo Silva, vereador Paulo Gaspar, com a vereadora Guida Calisto e, de forma virtual, Valdemir Moreira dos Reis Júnior, advogado da Comissão Eleitoral da OAB. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Reis Júnior, começo com o senhor, não é um assunto fácil, então vamos às diferenças entre fundo partidário, regulamentado em 1995, e o fundo eleitoral, criado em 2017, depois que fora proibida a doação de pessoa jurídica das empresas. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde aos vereadores, que estão com a gente aqui hoje, vereador Marcelo, vereadora Guida, vereador Paulo. Eu agradeço muitíssimo novamente pela oportunidade e pelo convite. Vamos lá. O fundo partidário é um fundo com recursos que são decorrentes aí de dotações orçamentárias da União, de multas, de doações, dentre outras. E esses recursos eles são encaminhados, destinados aos partidos políticos para que esses partidos possam fazer o custeio das suas despesas administrativas, contratação de funcionários, pagamento de aluguel, enfim, todo tipo de despesa dessa natureza. Esses valores são repassados aos partidos de acordo com a representatividade que eles possuem no Parlamento Federal. Como você bem disse, recentemente nós tivemos uma alteração na legislação eleitoral que proibiu a doação de pessoas jurídicas no âmbito das campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais, a gente sabe, elas têm aí um valor, de certa forma, para algumas candidaturas bastante elevado, e entendeu-se então que precisaria ser criado aí um novo fundo, e esse novo fundo, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, popularmente chamado de Fundão, ele também é dotado de recursos da União, porém ele tem uma finalidade mais específica, diferente do fundo partidário. A finalidade da dotação desse fundão é especificamente para o custeio de campanhas eleitorais. Então, esses recursos também são encaminhados aos partidos de acordo com as suas representatividades. Tem uma regra um pouquinho diferente do fundo partidário, mas a representatividade faz uma grande diferença nisso. E esses valores, então, são destinados a pagar campanha, cabo eleitoral, santinho, adesivo, aluguel de comitê, dentre outros. Então, basicamente, esses fundos têm em comum o fato de serem majoritariamente com dinheiro da União, do orçamento da União, porém com finalidades um pouquinho distintas, muito embora também recentemente tenha sido permitida a utilização do fundo partidário também no custeio de campanhas eleitorais. Mas é basicamente isso. Ótima explicação para a gente dar este primeiro passo, então, para quem está nos acompanhando poder entender do fundo partidário, que mantém aí os partidos políticos, e este fundo eleitoral para as campanhas que acontecem a cada 2 anos.
Vereadora Guida Calisto, primeiro, qual a sua análise sobre o fundo partidário que é distribuído ao longo do ano, serve para a manutenção dos partidos políticos que receberam mais de 489 milhões de reais no primeiro semestre de 2021? Seja bem-vindo e boa tarde. Obrigada, Gabriel. Obrigada aqui aos meus colegas que estão aqui, vereadores, o Valdemir, né, que é da OAB, da comissão da OAB. Bom, agradecer o espaço mais uma vez. Foi muito bom essa primeira fala do Valdemir, porque ele contextualizou, ele diferenciou que é uma coisa da outra, tá? O que eu vou falar aqui é muito localizado no meu posicionamento político, não é majoritariamente o posicionamento político do meu partido, okay, tá? Nessa diferenciação do fundo partidário e do fundo eleitoral. Veja, eu me posiciono contrário ao fundo partidário. Ao fundo partidário, especificamente, o grupo político onde eu me localizo, onde eu milito, a gente tem um posicionamento contrário ao fundo partidário. A gente não tem a mesma opinião com relação ao fundo eleitoral. Com relação ao fundo eleitoral, a gente tem um posicionamento favorável. A gente entende que é importante, porque o fundo eleitoral, ele garante, porque como que a gente vê? Que a eleição, né, a disputa eleitoral, ela é um momento de muito importante dentro de uma democracia. E nada mais justo do que o Estado pagar os custos desse momento para que candidatos, né, os vários candidatos representando aí os vários segmentos, os vários âmbitos, eles possam ter condições mínimas, assim, iguais, né? Lógico que igual nunca vai se ter, mas que eles possam ter condições de disputa, né? Então, senão a gente vai ver, como historicamente aconteceu no Brasil, a maioria das representações está sempre localizada dentro de um segmento, dentro de um setor. Então, aquelas outras representações sempre tiveram muita dificuldade, porque nunca tinham ali condições, né, econômicas de poder disputar. É uma forma de tentar equilibrar na sua visão. Exatamente, de tentar garantir um mínimo aí de isonomia, coisa que a gente sabe que é difícil, mas tanto é que nas últimas eleições a gente viu aí uma ampliação da representação de mulher, um pouco mais, representação de negros e de outros segmentos também importante, né, da sociedade. O fundo partidário, por que eu sou contrário? Porque eu acho o seguinte, acho que a gente não tem que ser financiado pelo Estado. Quem tem que financiar o partido, o seu grupo político, são os militantes que atuam naquele grupo político. Então, veja, a gente tem uma frase que simplifica bem, tipo o seguinte: quem paga a banda escolhe a música, né? Então, eu entendo que a gente tem que ter autonomia, independência, né? Então, por isso que os grupos, os partidos, eles deveriam cada vez mais se organizar para se autossustentar. Já o fundo eleitoral, não. Acho que o fundo eleitoral, o financiamento público de campanha, como a gente costuma dizer, eu acho que cumpre um papel importantíssimo para garantir aí um equilíbrio na disputa democrática. Curioso o seu posicionamento, você é favorável ao fundo eleitoral e o Partido dos Trabalhadores votou totalmente contrário no Congresso e no Senado. Já a gente vai abordar mais com a Guida Calisto. Vereador Marcelo Silva, nos primeiros 6 meses deste ano, os partidos devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral e que alcançaram a cláusula de barreira receberam do fundo partidário, portanto, em conjunto, um total de 489 milhões de reais. Desta quantia, pouco mais de 444 milhões de reais correspondem à dotação orçamentária, que são cotas mensais, duodécimos de janeiro a junho de 2021. E pouco mais de 45 milhões de reais se referem a multas, penalidades pecuniárias determinadas pela Justiça Eleitoral. Como é que você enxerga este financiamento público? Seja bem-vindo e boa tarde. Obrigado, boa tarde. Prazer participar aqui do programa Questão em Ordem. Cumprimentar meu amigo Paulo, Guida, amigo Reis Júnior. Nos conhecemos já há um longo tempo. Bom, vamos lá, acho que a fala do Reis foi importante justamente para diferenciar, né? O fundo partidário já existe desde 1995, né? Então, se a gente quiser agora entrar numa discussão para você realmente alterar isso, acho que é uma discussão que a gente vai... os partidos eles vão ter que se readequar a esse movimento, né? Eu digo isso que
hoje você tem que ter cada vez mais partidos mais estruturados, né? A cláusula de barreira justamente veio para barrar, né, alguns partidos. Eu falo que no Brasil não é possível que você tenha 35 ou 37 partidos, 37 ideologias políticas, né? Isso daí acaba sendo criado por alguns caciques justamente para tentar desviar, né, recursos aí desse fundo. Mas, por outro lado, se você pega partidos sérios, partidos estruturados, e aí eu falo com bastante tranquilidade do meu partido, do PSD, eu sei do trabalho sério, eu sei das contas mensais prestadas, eu acho que é algo que, se a gente tiver que discutir na linha da Guida, se tiver que mudar, se tiver que os filiados realmente terem a condição, né, de realmente bancar, seria o ideal. Mas eu acho que no sistema atual, no sistema que você já vem desde 1995, o partido sério, o partido que realmente que presta contas, que dá oportunidade, que tem estrutura, né, tanto de campanha para prefeito, para campanhas para vereadores, e que tenha também um foco, tenha um objetivo, né? Eu acho que é importante, eu acho que é válido. Agora, totalmente diferente do fundão, e aí é uma discussão que eu vou deixar mais para frente para a gente falar aqui. Daqui a pouco a gente aborda também o fundo eleitoral, já que o presidente Jair Bolsonaro precisa fazer esta sanção até o dia 23 de agosto. Vereador Paulo Gaspar, a distribuição dos recursos do fundo é feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. 1% do total do fundo é dividido em partes iguais entre todas as legendas, com estatutos registrados no TSE, e os outros 99% são distribuídos entre os partidos de acordo com o número de votos recebidos nas eleições para a Câmara dos Deputados. Quero saber a sua opinião também sobre este modelo, sobre os valores. Seja bem-vindo e boa tarde. Obrigado, Gabriel, novamente pelo convite, participar aqui. Uma honra estar com meus colegas a Guida, o Marcelo, e esse debate tão importante para o Brasil, né? Bom, eu, como sendo do Partido Novo, um partido liberal, somos radicalmente contra qualquer um dos dois fundos, seja o partidário ou o eleitoral, né? Como política do partido, nós somos sustentados pela contribuição de cada afiliado. E assim que a gente pensa que deveria ser com todos os demais partidos. Então, quando a gente fala que o Estado deve financiar ou ajudar as campanhas eleitorais ou os partidos, na verdade o Estado ele não ajuda em nada, ele só arrecada imposto. E quem paga é o contribuinte, é o pagador de impostos, né? Então, a gente não acha justo, da mesma forma, um cara que é filiado do Novo financiar indiretamente o PT ou o PMDB ou o MDB, ou vice-versa. Então, é justo que você financie, ajude o partido que te representa. Isso é uma questão liberal, né? De liberdade de escolha. Então, o Estado está te impondo uma contribuição obrigatória em algo que você não defende. Então, nós somos radicalmente contra. Questão tanto do partidário quanto eleitoral, então, a gente defende que seja sempre pela iniciativa privada, jamais pelo Estado. Hoje você tem um barateamento de campanha que não justifica mais esse discurso, né? Você tem redes sociais, o maior exemplo aí foi o presidente que foi eleito com pouquíssimo recurso. Então, se você quer ser uma figura pública, se você quer ser um vereador, um deputado que seja, você tem que contar com seus apoiadores. Se você não tiver um mínimo de condição de convencer as pessoas a te apoiar, para que você vai entrar na vida pública? Então, essa é a forma que nós pensamos. Reis Júnior, os partidos são obrigados a utilizarem a verba do fundo eleitoral, e o que acontece se não utilizar? Não, Gabriel, os partidos eles recebem esses valores. Uma vez recebido, eles repassam esses valores aos seus candidatos. Terminado o período eleitoral, havendo sobra desses recursos, eles são devolvidos para o Tesouro Nacional. Então, se não usar esses valores, eles retornam para os cofres da União. Agora, Guida, agora em julho, né, no último mês, o plenário do Senado aprovou o substitutivo à proposta de emenda da Constituição para estabelecer em 30% no mínimo o montante do fundo de financiamento de campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais
a ser aplicados em candidaturas femininas em eleições proporcionais e majoritárias. Acredita que tem que haver este incentivo? As mulheres precisam participar mais das eleições? Eu acredito que sim, né? Vejam, você até fez uma provocação na sua fala, você falou, o PT e tal. Ainda as mulheres, né, elas ainda, por conta da questão nossa cultural, né? A gente também tem uma frase, nós mulheres, a gente costuma falar muito, né? Para os homens, o mundo, para as mulheres, a casa, né? Para elas, o lar, para os homens, o mundo, né? Então, a gente, por conta, inclusive, da questão cultural, das múltiplas, diversas tarefas que nós, mulheres, temos, a gente tem uma dificuldade também, por conta da questão do machismo também, a gente tem muita dificuldade ainda de termos as mulheres debatendo a política, né? Então, assim, a mulher, ela tem que estar, né, também contextualizada dentro do debate, né, da cultura, do debate político. Porque somos nós, as políticas públicas que têm que ser discutidas, que têm que ser construídas, que têm que ser combatidas, elas têm que ter a representação, a participação das mulheres. Até porque nós, em número, nós somos a maioria da sociedade, né? Então, o que está colocado aí não reflete o posicionamento, né, da maioria das mulheres. É óbvio, né? Como eu sempre costumo dizer, que o meu posicionamento enquanto mulher é para defender também com recorte de classe, não é só pelo simples fato de ser mulher. Então, assim, eu tenho muita divergência com o posicionamento liberal, né? Então, uma feminista liberal, ela não me representa, não é pelo simples fato dela ser mulher. Mas, mesmo assim, a gente precisa garantir uma maior participação das mulheres na política. E a gente sabe que a gente não faz isso se a gente não ter condições de igualdade de disputar esse eleitorado, né? Então, ainda prevalece muito, né, no ideário da sociedade como um todo, que a mulher não tem que estar na política. Então, muitas mulheres podem até, sim, por conta, né, de ignorância, enfim, quando olha um homem, uma mulher debatendo política, muitas vezes ela não consegue se identificar. E a importância de ter esses recursos é para garantir, porque senão a gente vai continuar tendo esse perfil, né, do político homem, branco, hétero, sempre, e a gente quer combater isso, a gente quer garantir que as representações, principalmente as outras representações de mulheres, de negros, estejam ali garantidas também. Vereadores Marcelo Silva, Paulo Gaspar, quero ouvi-los também sobre 30% do fundo de financiamento de campanha, da parcela do fundo partidário para candidaturas femininas. Bom, não é isso que vai fazer com que, minha opinião, com que as mulheres participem. Eu acho que esse discurso de desigualdade, eu acho que isso acaba puxando mais. Eu falo assim, eu sou casado, a gente divide as mesmas funções, tanto domésticas quanto empresariais, sabe? Eu acho que você puxando cota, você puxando porcentagem, você acaba estimulando candidaturas laranjas, como a gente já viu. Eu acho que a mulher, naturalmente, tem que ter o pé de igualdade, não tem que ter menos nem mais, gente. Então, se a gente mais uma vez dá cota, se a gente mais uma vez dá porcentagem, a gente vai estar tratando desigualmente também as pessoas, sabe? A gente vive numa sociedade moderna. Eu acho que a representatividade de negro, branco, pardo, acho que isso tem que acabar. Acho que esse discurso, você só faz mais tipo de diferenciação, você só segrega mais. Então, a partir do momento que a gente conseguir discutir em alto nível, que as próprias mulheres se interessarem, como na Câmara reflete que a participação já aumentou bastante, graças a Deus, acho que cada vez mais a gente tem que estimular. Agora, a gente tem que ver se realmente elas se interessam, se estão afim de encarar a vida pública, que não é fácil, não é fácil. Fundo partidário totalmente contra, sabe? Você tem que dispor seu tempo, né? Eu acho que a gente tem que trazer, a gente tem que ter uma forma que nem em casa, a gente discute política em alto nível, né? Com a minha filha, com o meu filho, com a minha esposa. É isso, a gente tem que fazer com que as pessoas se interessem mais pela política. Porque se as pessoas do bem se interessarem mais pela política, independente de qualquer cor, de qualquer tipo de segregação, a gente vai dar oportunidade para bons políticos estarem na política. Paulo Gaspar. Também compartilho desse pensamento em relação às cotas, não só na questão eleitoral, mas qualquer tipo de cota, seja em serviço público, em universidade, como é muito comum hoje esse discurso, e também na questão eleitoral, somos contra. Inclusive, para nós existe uma aberração na lei, onde
por exemplo, o Partido Novo, ele não usa o fundo partidário. Então, ele devolve, como foi explicado pelo Reis Júnior. O fundo eleitoral, não existe uma lei que permita que seja devolvido. Nós somos obrigados a receber o dinheiro, depositar numa conta. Enquanto a gente não aprovar essa devolução, a gente não consegue devolver o dinheiro para os cofres públicos. Então, olha a aberração. Outra aberração, existe uma cota de 5% desse fundo eleitoral que tem que ser usado para evento, para promoção das mulheres. Então, imagina, o Estado te impondo a você usar um dinheiro público. Você é obrigado a usar, é como se estivesse impondo você a cometer um crime, né? Que você não quer cometer. Então, assim, é absurdo. Então, somos contra. E sim, o Partido Novo foi o que mais elegeu proporcionalmente mulheres nessa eleição municipais e colaboramos diariamente para incentivar a participação feminina cada vez mais, que é muito importante, como a nossa colega Guida já colocou. Reis Júnior, cotas de gênero em eleições proporcionais. O senhor entende que será cada vez mais comum? Como é que tem enxergado estas movimentações? Gabriel, eu tomo a liberdade agora de dar uma opinião. Eu sou absolutamente um entusiasta dessas divisões por cota, né? Essa ideia de cota de gênero, porque quando a gente fala em tratamento igual, em tratamento isonômico, a gente só vai conseguir esse tratamento igual se a gente estiver diante de iguais. E não é isso que nós temos hoje no país, né? Nós temos que tratar as pessoas de maneira diferenciada para gerar a igualdade. É a chamada igualdade substancial. Se a gente usar a própria Câmara de Campinas como exemplo, salvo engano, nas últimas 2 legislaturas, das 33 cadeiras, apenas uma era ocupada por mulheres. Então, vejam que nós não temos uma igualdade de gênero, de modo que é necessário, então, que se pense numa igualdade substancial. Ou seja, formas de trazer uma igualdade, né, para esses gêneros. De modo que eu penso que essas cotas diferenciadas, elas não servem para diferenciar, elas servem para incentivar. Não é a cota, evidentemente, que vai resolver o problema. O fomento, né, da importância da mulher na política é o grande diferencial. Isso precisa ser feito, isso só vai ser feito com o tempo. E quando as mulheres, né, imbuídas desse, vamos chamar, né, desse mundo público, de querer participar das campanhas, participar da política, elas precisam chegar num ambiente que a acolha e que dê a ela condições de fazer campanha, né, de poder, então, aí sim, de forma igualitária, concorrer num ambiente que ele já historicamente dominado pelos homens. Não que isso seja um problema, mas é importante que essa participação seja mais igualitária. Dessa forma, Gabriel, eu entendo que essas cotas são sim importantes. Eu entendo que essa diferenciação na destinação dos fundos, né, e aí deixando de lado se o fundo é bom, se o fundo é ruim, se deve existir ou se não deve existir, mas considerando que ele existe, eu penso que é importante, então, que se destine determinadas quantias, determinada parcela desse fundo para essas candidaturas femininas. E vou mais além até, Gabriel, eu sou um entusiasta da representatividade. Tem gente que fala, política não é lugar de professor, política não é lugar de pastor, política não é... Não, eu entendo que todo tipo de segmento tem direito de ter sua representatividade. Eu acho que quanto mais plural for o parlamento, mais a sociedade vai estar representada e mais a gente vai conseguir, então, por meio da política, fazer bem para toda a sociedade. Então, ao que tudo indica, essa ideia, né, eu vou chamar de proteção, não sei nem se é a palavra correta, mas essa ideia da proteção desses gêneros, eu entendo que é adequado, eu entendo que a gente ainda tem muito para caminhar nesse ponto e eu vejo como algo positivo. Não, que fiquei motivada para falar, porque é isso, né? Ele acabou antecipando um pouco, né? Veja, a questão das cotas, ela é algo que ela tem o próprio, né?
o próprio significado dela fala que é uma questão temporária, é uma questão de tentar se corrigir algo, né? Então não é algo para ficar permanente. E a política de cotas também, ela está dentro do ideário liberal, né? Não é algo do ideário, vamos dizer, comunista, socialista, não é. Ela está dentro do ideário liberal, né? De tentar aí garantir um pouco mais de isonomia. E é isso que ele falou. Você trata os iguais quando eles são iguais. Porque quando eles são diferentes, que é o caso, você tem que tratar de forma diferente, é óbvio, né? A questão da isonomia é exatamente isso, né? É esse tratamento para poder tentar se chegar um pouco, né, na igualdade. Então, não dá para você tratar segmentos tão diferenciados que culturalmente foram, né, assim, tão alijados do processo de forma igual. Então eu vou disputar em pé de igualdade com um grande empresário, né, o representante, né, do setor aí, dos latifundiários. Não tem condição, né, gente? Então vamos tentar garantir aí um pouco aí dessas condições mínimas, né, na disputa. Eu acho que o próprio sistema eleitoral, se você vê a composição das câmaras, né, ela já traz uma pluralidade de, entre aspas, personagens políticos, né? Aqui nós três, nós somos uma pluralidade de... Ninguém aqui representa um gênero X, A, B ou C. Então, acho que a própria democracia, ela já proporciona isso. E junto com o custo da campanha, né? Que acho que o Paulo comentou isso no começo, né? Se vocês pegarem... o custo de campanha hoje ele é muito baixo, então justamente porque você acabou reduzindo muito, né, o que você pode fazer, o que você não pode. Hoje eu acho que você tem as redes sociais. Se você vê lá quanto eu gastei nessa campanha, foi praticamente nada pelo número de votos que eu tive. Justamente por quê? Porque a gente tem outros tipos de trabalho que são as redes sociais, né? Então acho que é isso. Os 33 vereadores são 33 pessoas diferentes que representam pastor, evangélico, judeu, advogado, negro. Então, assim, isso já acontece de uma forma natural em razão do nosso sistema, em razão da própria pluralidade das pessoas, né? Numa democracia, num colégio eleitoral em que você tem 820 mil votantes que votam 500 mil pessoas, você tem ideias diferentes nesse mundo. Bom, vou dar um passo adiante. Quando vocês quiserem retornar ao assunto de fundo partidário, fiquem à vontade. Agora, o que deu muita polêmica recentemente é o fundo eleitoral. Você que está nos acompanhando deve ter lido alguma reportagem sobre o assunto, porque uma das principais fontes de receita para a realização das campanhas eleitorais é este fundo. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2022, aprovado pelo Congresso Nacional, autoriza a previsão de 5,7 bilhões de reais para este fundo eleitoral, quase o triplo do valor destinado às campanhas políticas de 2018. E o texto aprovado prevê um déficit de 170 bilhões de reais para o orçamento. Guida Calisto, o partido que você é filiada, o PT, votou contra este projeto e os valores, os 49 deputados e os 6 senadores. Quero voltar um pouquinho nessa sua opinião sobre o fundo eleitoral e sobre esta verba que está envolvida, se você concorda, se você acha que tinha que ser um pouco menos. Eu acho que é isso. A gente está num período também muito complicado, né, economicamente. Sou favorável, como eu disse, ao fundo eleitoral, ao financiamento público de campanha, eu sou favorável. Agora, eu acho que nesse momento, penso eu que nesse momento a gente poderia ter um posicionamento um pouco, né, mais restrito aí de querer aumentar esse fundo, né? Então, eu acho que o que foi colocado, a votação colocada ali, ela coloca a base do governo, aliás, o governo, com a sua base, né? Porque o Centrão está na base do governo, né? Vamos, né, resolver isso logo, está na base do governo e em todo momento está tensionando o governo para poder ocupar mais espaço, né? E o governo se utiliza desse setor, então, assim, é um problema que está colocado lá para eles, entendeu? Então, assim, agora eles vão ter que se virar nessa questão aí. O PT não é contrário ao fundo eleitoral, né? Isso entre nós é pacificado, financiamento público de campanha e tal. Mas, nesse momento, eu acho que a minha avaliação pessoal, acho que é um erro aumentar nos termos que foram aí
votados. Se fosse o mesmo valor, por exemplo, de 2018, talvez o Partido dos Trabalhadores teria tido uma outra votação, por exemplo. Sim. Vereador Marcelo Silva, o partido em que o senhor é filiado, o PSD, 22 deputados votaram a favor e 5 contrários. E no Senado, 8 votaram a favor e 2 contrários. Se o Marcelo Silva fosse deputado, votaria a favor ou contra os 5 bilhões ao fundo partidário e por quê? Bom, você me conhece, você sabe a minha posição, todos sabem, radicalmente contra. Até por isso eu estou também no PSD, como você viu. É um partido que deixa você à vontade. Desde a primeira vez que eu me filiei, a gente conversou com o Guilherme, com o Arthur, com o Gilberto Kassab, e eles disseram, o mandato é seu, você vota de acordo com as suas convicções, e assim eu tenho pautado a minha vida política desde o primeiro dia que eu pisei aqui. Realmente não dá para aceitar financiamento público de campanhas. Para mim é inadmissível, né? Ainda mais na pandemia, ainda mais com a economia tentando se reestruturar. Nós, cidadãos, estamos pagando as campanhas. Quem quer ser candidato, quem quer abrir sua empresa, ninguém vai pagar para você abrir sua empresa, né? Olha, Guida, eu vou te ajudar, eu vou dar aqui 100 mil reais, você abre sua empresa. Então, gente, é inadmissível. Então, a gente tem que voltar um pouco na história. Por que criou-se esse fundão, né? Infelizmente, graças aos escândalos de corrupção, né, na época que o PT governava o Brasil, né, que tinha-se o financiamento privado e tinham aqueles acordos com empreiteiras. Então, tudo isso deu em razão da corrupção que foi a base aí do governo do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Aí tentou-se tirar o financiamento, né, da iniciativa privada, que para mim é um erro. Para mim tem que ter um controle, né? Como é que você vai controlar aquela empresa? Ela não está pagando aquele político para ser um fantoche daquela empresa. Então, a gente tem que atacar aonde a gente sabe que é, né? A gente sabe qual é o mecanismo que as empresas privadas se utilizam daqueles fantoches eleitorais para estarem lá, para arrumarem obras, para arrumar superfaturamento de obras, e a gente sabe o que aconteceu. Então, tudo isso se deu em razão dos escândalos de corrupção, e aí teve que ter uma ideia. Bom, então vamos pagar, né? Nós, brasileiros, vamos pagar, dar dinheiro para candidaturas de políticos. Então, para mim, é uma aberração. Acho que tem que ter uma reforma para a gente novamente tentar voltar para a iniciativa privada, porque quando você quer, mais uma vez, eu vou ser advogado, vou abrir uma empresa, ninguém vai pagar para você fazer isso. Então, se você quer ser político, você tem que ter o seu conjunto de apoiadores. Aí não é nem dinheiro, né? Como muito bem colocou o Paulo. Você tem que ter pessoas que realmente vistam a sua camisa, que acreditem em você. A rede social é livre, né? E que você vá trabalhando paulatinamente, você vá construindo o seu nome, você vá construindo através das suas ideias um grupo grande de apoiadores que estarão do seu lado. Eu acho que isso é o que vale da política, né? Não é o dinheiro, ainda mais um dinheiro público, né? Desde o começo eu nunca utilizei um real, muito embora meu partido tenha, mas desde o começo eu fui muito claro, eu vou abrir mão. A última campanha não custou 15 mil reais, né, para 7 mil votos. Então, acho que a gente tem que colocar na balança e saber realmente aonde está o problema, que a gente já sabe onde está o problema, e tentar atacar para tirar esse dinheiro público, colocar na educação, colocar na saúde, onde realmente está precisando. Por você, o fundo eleitoral seria extinto? Extinto, totalmente extinto. Vereador Paulo Gaspar, os 8 deputados do Partido Novo votaram não a esta proposta. Esta aprovação já aconteceu no Senado também. O senhor protocolou uma moção em que protesta contra o aumento do fundo eleitoral para 5,7 bilhões de reais. Queria que explicasse agora o porquê desta moção, as suas justificativas. Inclusive, se me permite, Gabriel, nessa votação da LDO, onde foi incluído o fundo eleitoral junto, para que camuflasse, né? Porque aí tem aqueles que votaram, eu votei a favor da LDO, mas sou contra o fundão, né? Isso foi feito de propósito, né? O Novo fez um destaque para separar essas votações, mas até esses que depois vieram dar desculpa na rede social não estavam lá para defender o destaque, né? E aí, em relação ao fundo, os valores do fundo, foi feita uma consultoria na Câmara, onde o piso mínimo é 800 milhões para esse fundo eleitoral. E não como o presidente colocou, que talvez
ele tivesse que aprovar os 4 bilhões, que seria o mínimo, né? E é uma inverdade. Então, o piso mínimo seria 800 milhões. Já estão apontando que esse valor teria que ser os 2 bi mais a correção, que vai dar um pouco mais. Enfim, a questão da moção é porque, fora a questão que nós somos contra a questão do fundo, um aumento imoral e a gente sabe que é uma grande falácia, porque assim, eles colocam o valor de 6 bi, vamos arredondar, porque eles sabem que não vai passar, vai ter que ter todo esse teatro para vetar, não sei o quê. Se chegar nos 4, todo mundo vai ter o sentimento de vitória, né? Então, a gente não quer os 4, a gente não quer os 6, a gente não quer os 2, a gente não queria nada. Mas, se tiver que ser, que mantenha o da eleição passada. A moção foi nesse sentido, para a gente mostrar a nossa indignação, como muitas outras que a gente fez, né? Em relação a outras votações de fundo partidário eleitoral que houveram. E aí, cada ano, cada votação, eles vão colocando mais dinheiro, né? Eles vão inventando mais valores para tentar conseguir o máximo e depois ter um desconto e sair como vitoriosa, a sociedade sair como, não foi tão ruim assim, né? Então, eu espero que, não foi votado hoje, mas eu espero que seja aprovada. Reis Júnior, sobre este assunto que o Paulo Gaspar citou de no mínimo 800 milhões e não o mínimo de 4 bilhões. Os recursos deste fundo eleitoral vêm de 2 parcelas. Um valor base obrigatório, indicado pelo TSE, que corresponde ao valor das renúncias de receita de propaganda partidária de 2016 e 2017, atualizados pelo INPC. E a segunda parcela é uma porcentagem que não é pré-estabelecida das emendas de bancada estadual de orçamento. O presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 23 de agosto para sancionar a lei de diretrizes orçamentárias que contém este fundo eleitoral. Ele pode vetar a segunda parcela, que não é pré-estabelecida, Reis? Bom, Gabriel, antes de te responder objetivamente, eu quero só dizer que eu, pessoalmente, também, assim como os 3 vereadores, eu também me posiciono contrário a esse aumento. Penso que, além de não haver a necessidade, penso que o momento também não é adequado. Bom, deixando isso de lado, respondendo a sua pergunta, só é importante deixar claro para quem nos assiste que esse aumento ele ainda não é uma realidade concreta. Esse aumento ele ainda não gerou, né, nem R$1, nem 1 centavo de aumento de gastos da União, nem nada do tipo. O que foi aprovado foi a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei que vai dar aí, como posso dizer, os parâmetros, né, que é uma lei que vai ditar as regras do orçamento que o governo vai mandar para o Congresso Nacional e que vai ser votado lá em dezembro no Congresso Nacional. A gente costuma dizer no direito, Gabriel, que quem pode o mais pode o menos. E por que eu estou te dizendo isso? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao instituir aí esses quase 6 bilhões no fundo partidário, no fundo eleitoral, não significa dizer que na peça orçamentária da União vai estar esses 6 bilhões. E ainda que esteja, nada impede que o Congresso também faça aí as alterações que ele entende que deve fazer, inclusive reduzindo este valor. Pode até não ser muito coerente, na medida em que foi, né, o próprio Congresso que aprovou o aumento para 6, então, diante desse desgaste, né, público e massacrante a respeito desse aumento, nada impede que lá na peça orçamentária esse valor fique aí na casa dos 2 bilhões ou um pouco mais, como disse o vereador Paulo Gaspar. Tecnicamente falando, eu particularmente, e respeitadas as opiniões em sentido contrário, eu entendo que o presidente não pode vetar. Até porque, Gabriel, o veto não resolve o problema. Por que não resolve o problema? Tem gente defendendo o veto, dizendo que se o presidente vetar os 6 bilhões, vai ficar 2. Isso não vai acontecer. Se o presidente vetar, não vai ficar nada. E isso não pode acontecer. Tá? Se o presidente veta, há quem diga, há quem defenda que ele pode até responder por crime de responsabilidade. Penso eu que o presidente não vai ter outra opção que não seja a sanção, tá certo? E aí, diante dessa repercussão negativa, esperamos, né, que tanto o presidente como o Congresso Nacional, na hora de discutir a peça orçamentária que vai reger o ano de 2022, não coloque no orçamento os 5,7 bilhões, e sim os 2 que foram no ano passado, ou o valor que entender
razoável, né, a partir de uma ampla discussão no Congresso Nacional. Então, só para deixar bastante claro, e, de novo, respeitar as opiniões em sentido contrário, esse aumento, além de não ter trazido concretamente nenhum resultado neste momento, esse aumento, essa aprovação não significa dizer que obrigatoriamente na peça orçamentária vai constar os 5,7 bilhões que foi aprovado na LDO. Ô, Reis Júnior, mas na sua visão, nem parcialmente o presidente pode vetar? Então, eu particularmente entendo que não. Eu entendo que ele não pode vetar a disposição da Lei de Direitos Orçamentários, porque ele não tem a opção de falar, eu veto 5,7 para manter 2. Isso ele não pode fazer. Ou ele veta o que foi aprovado, ou ele sanciona o que foi aprovado. Né? A prerrogativa da disposição do valor, da forma, o que for, é do Congresso Nacional. Então, chega para o presidente a seguinte disposição: o fundo eleitoral, o fundo especial de financiamento de campanha vai ter 5,7 bilhões. Ou ele sanciona isso ou ele veta isso. Ele não pode falar, não, eu sanciono desde que seja 2. Ele não pode fazer essa alteração legislativa. E aí existe uma discussão, não sei se realmente é o desfecho que vai acontecer, mas há quem defenda, né, com bastante ênfase, que o veto, na medida em que acontecendo isso que eu estou dizendo para vocês, que é ficar sem disposição nenhuma a respeito do fundão, pode gerar até aí a responsabilização do presidente por crime de responsabilidade. Então, particularmente, eu entendo que o presidente não tem a opção do veto nesse caso. Tá? Eu entendo que ele vai ter que sancionar, e aí, evidentemente, que se houver por parte do presidente algum tipo de preocupação a esse respeito, basta que ele não coloque na peça orçamentária de 2022 os 5,7 bilhões. Ô, Reis Júnior, você encara este valor como despesa, esses 5,7 bilhões de reais? Gabriel, eu entendo que é um valor desarrazoado, trabalho com eleições há bastante tempo, eu tenho plena consciência de que fazer campanha para grande parte aí dos candidatos realmente impõe um custo bastante grande, nem todo mundo consegue fazer campanha com valores módicos, né, com valores baixos. Penso também que aqueles que já não são, eu gosto de dizer que alguns candidatos têm aí uma certa vantagem porque já são da política, já são conhecidos, né? Outros, as celebridades, né, também já gozam aí de um facilitador, mas grande parte das pessoas que buscam voz na política saem do nada, né? E aí essas pessoas elas precisam se mostrar para o eleitor. E se mostrar para o eleitor custa dinheiro. Na medida em que essas pessoas não possuem recursos próprios para isso e que as pessoas jurídicas estão proibidas de colaborar nesse sentido, eu entendo que o fundo ele é necessário, mas não, aí é uma opinião, tá? Não estou dizendo tecnicamente, sim, mas na minha opinião essa cifra de 5,7 bilhões é algo que não tem nenhum parâmetro de razoabilidade, né? Sobretudo no momento em que vivemos, pandemia, a saúde precisando de investimento, a educação de igual forma, de modo que eu particularmente entendo que isso pode ser caracterizado como uma despesa e uma despesa exagerada. Guida, conforme nota da consultoria do Senado, o fundo eleitoral vai tirar um total de 4,93 bilhões de reais de obras e serviços de interesse dos parlamentares em 2022, se o dispositivo for sancionado. O valor terá de ser retirado da verba reservada às emendas de bancada. É uma decisão importante no momento que nós estamos vivendo, de pandemia, de retomada econômica. Antes de entrar nessa questão, retomar um pouquinho o que o meu colega aqui, o Marcelo Silva, falou. Ele, na fala dele, você vê, né? Ele fala assim, não tem cabimento, se eu for montar uma empresa, né? Assim, ele compara, olha só, né? Assim, o que está na fala dele. Ele compara a vida pública de uma pessoa pública, de um vereador, como a atuação de um empresário, né? Então, a atuação de um empresário, montar uma empresa é uma questão, eu entendo que é uma questão privada sua, né? Da sua atividade econômica, ao contrário de como eu vejo a participação de um político, né? De uma pessoa que ocupa
um cargo de representação. Eu não estou aqui para seguir carreira, não sou carreirista, a gente não tem que ser aqui para questões individuais. Então, você está representando um projeto. Então, isso, eu acho que a comparação, com todo respeito, vereador, eu acho que não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. A outra coisa que ele coloca eu sou a favor do financiamento privado. Vou dar um exemplo. Assim, a gente, quando fala, muitas vezes, né, é muito bacana, né? E muitas vezes eu recebo crítica dos colegas, né, aqui da direita, da extrema-direita, eles falam assim, na teoria é muito fácil. Então, eu também vou usar o mesmo argumento. Na teoria é muito fácil. Vou dar um exemplo prático nosso aqui. Acho que foi na eleição de 2013, o prefeito aqui de Campinas, quando a gente foi olhar as contas dele, a gente fazia sempre um comentário sobre isso, sobre a situação do transporte público, né? A empresa que mais contribuiu com a campanha do prefeito foi a empresa que mais recebeu depois retorno de subsídio no transporte público aqui na cidade. Era subsídio altíssimo. E o transporte público no município sempre foi precário, porque eu muito usei. Hoje, atualmente, não estou usando tanto o transporte público, mas eu sempre utilizei o transporte público. Era um transporte público precário, e ainda é, a gente sabe disso, né? Porque a gente conversa com as pessoas, conversa com quem utiliza, tem familiares que utilizam. Então, assim, é um transporte público caro, precário. E os caras, né, as empresas, né, do transporte aqui na cidade recebiam volumosos dinheiro. Vem falar para mim que isso não tem relação direta com os seus apoiadores? Você acha que um dono de uma empresa vai apoiar uma vereadora, uma mulher ou um vereador que cobra serviço público de transporte de qualidade, né? Um valor razoável que a população consiga pagar, condições? Não vai, né, gente? Então, assim, eu acho que essa questão de falar que a empresa... gente, eles vão continuar... O poder econômico vai continuar dando as cartas, o poder econômico vai continuar ali mantendo o seu espaço grande de representação. Então, por isso que a gente é totalmente contra. E a questão do financiamento público, Marcelo, na boa, isso já vem discutindo há muitos anos, se discute isso. Então, assim, né? Colocar que foi por conta do governo do PT. Mas claro que sabe? foi, claro que foi. Então, veja lá. É só você lembrar na história. E lembrar em 2013, o candidato Jonas é do PSB. Então, de esquerda também. Não é de esquerda. Marcelo, me poupe, Marcelo. Falar que Jonas é de esquerda é uma aberração, Marcelo. Partido Socialista Brasileiro? Menos, Marcelo. PSB não é? Menos. Se o PSB não é, qual partido que é de Você iniciou falando que a gente tem um monte de legenda de aluguel. Aqui em Campinas, o Jonas... O PSB, em sua raiz, é um partido de esquerda. Sobre o fundo eleitoral, um grupo de parlamentares acionou o Supremo Tribunal Federal para anular a votação da LDO e proibir o aumento do fundo eleitoral. Esta é uma outra polêmica. Como que vocês enxergam a presença do STF nesta questão? Primeiro, Paulo Gaspar. Bom, eu sempre, apesar de moralmente eu acreditar que existem razões para isso, porque a gente sabe da má-fé do presidente que conduziu a sessão, a gente sabe que tudo aquilo ali é um circo montado, mas eu também sou contrário à judicialização de um poder interferindo no outro. Então, tem que ser respeitado o poder legislativo, a decisão, e aí cabe aos eleitores reconhecerem quem são as figuras que votaram errado e a conduta desse presidente e não eleger mais esse tipo de gente, né? Assim funciona a democracia. A Rosa Weber já fez alguns questionamentos. Judicializar a LDO, Marcelo Silva, como é que você entende? Não dá para a gente, mais uma vez, ter interferência dos poderes, judicializar todo tipo de questão, né? Não ter o respeito pela independência, pela harmonia entre os poderes, colocar o STF como o guardião de tudo, de todos, né? Eu acho que tem que ser respeitada. A decisão do plenário é decisão soberana, como são as decisões do STF, como são os decretos advindos do Poder Executivo. Mais uma vez, você judicializar esse tipo de questão, inverter, né, entre aspas, as funções, dar, mais uma vez, poder aos que estão lá, que já se acham, com todo respeito, acima da lei, acima de tudo. E o que eu falo é o seguinte, né? As pessoas que, entre aspas, não disputam a eleição não sabem quão difícil é
Então, qualquer casa, ela tem que ser respeitada, qualquer decisão, ela tem que ser respeitada, ela é soberana. Você judicializar a questão, você vai estar transferindo o poder de decisão da Câmara para o Judiciário, que não tem esse condão, não tem esse papel. Guida, quero ouvi-la também. Eu entendo, Gabriel, que é o seguinte, eu acho que... Eu não tenho nenhum apreço pelo STF, para te falar a verdade. Eu acho que o STF, em momentos importantíssimos, ele se acovardou. Em momento importantíssimo, ele não se posicionou. Em momento importantíssimo, ele não resguardou sequer o que diz a Constituição Federal. Agora, na disputa de projeto, vale a pena você utilizar de todos os instrumentos que você tem. Porque todos os setores da sociedade faz isso, né? A direita, quando quer, por exemplo, ela rasga a Constituição na hora que ela quer e reverte tudo, né? Enfim, então eu acho que nessa disputa, eu acho que sim. É óbvio que lógico que a gente que está ali no espaço, a gente vai sempre querer valorizar as nossas decisões, mas faz parte aí da democracia, de utilizar os espaços. Mas eu não tenho nenhuma esperança, vamos dizer, nenhuma ilusão com o STF, até porque ele também é um controle, ele é um órgão de controle político. Quem estudou minimamente direito constitucional sabe qual é, né, o posicionamento histórico do STF. Reis Júnior, grupo de parlamentares indo ao STF. Cabe essa judicialização? O que o STF pode fazer em relação à LDO? Gabriel, eu penso que essa judicialização é indevida. Eu vi que parlamentares aí ingressaram com mandato de segurança. O mandato de segurança serve para solucionar uma violação ao direito líquido e certo. Não vejo aí violação de direito líquido e certo a ponto de se impetrar um mandato de segurança, né? De todo modo, o vereador Marcelo disse bem, isso daí é uma questão do legislativo, cabe ao legislativo tomar esse tipo de decisão, certo ou errado, a decisão é do legislativo. Não se pode querer transferir isso para o STF, de modo que seria a mesma coisa que apequenar o tamanho do Congresso Nacional, não é? Cabe sim ao STF verificar violações ao trâmite legislativo. Se isso aconteceu, nós temos aí uma violação formal, né, do procedimento, e aí o STF tem aí todo o poder, toda a prerrogativa de se manifestar, que não é o caso. O trâmite todo foi seguido, a meu ver, não há nenhum tipo de vício de formalidade, não há nenhum tipo de vício de iniciativa, de modo que, certo ou errado, a decisão é do plenário e a decisão foi tomada. E digo mais, penso eu, não sei qual vai ser o desfecho disso, penso eu que o STF não pode anular isso por conta da resposta que eu te pedi anteriormente. Não se pode simplesmente dizer, olha, não tem mais essa disposição na LDO, só essa disposiçãozinha aqui não tem. Isso o STF não pode fazer. Da mesma forma que o STF não pode diminuir esse valor, né? Esse valor ele tem que ser estabelecido, repito, pela Câmara dos Deputados, como foi feito. Então, eu penso que a judicialização ela é indevida. Com todo o respeito do mundo, eu entendo que essa judicialização, de certa forma, é até para fazer política, para fazer aí algum tipo, né, de criar algum tipo de narrativa, de discurso perante o eleitor que se revoltou com essa aprovação. E, mais uma vez, eu repito, a solução para isso não é do STF, a solução para isso está na mão do presidente ao fazer a peça do orçamento 2022 e do Congresso Nacional na hora de votar o orçamento em dezembro. São esses dois atores que vão solucionar esse problema, se quiserem solucionar esse problema. Se quiserem, tem todas as formas, tudo o que é possível fazer para solucionar está na mão deles. Para nós encerrarmos o Questão de Ordem e quem está nos acompanhando também, de uma certa forma, participar deste debate sobre o fundo eleitoral. Com o fim das doações de pessoas jurídicas de empresas, o Congresso adotou este fundo eleitoral em 2018. Qual que é o melhor modelo para vocês? Entendem que precisa pensar em uma maneira de conseguir esta doação só de pessoas físicas? Tem que diminuir a contribuição de dinheiro público para a campanha? O fundo eleitoral é um bom modelo? Tem que ter valores mais adequados com a situação do país? Marcelo Silva, começo com você. Bom, como eu já disse, acho que o fundo tem que ser extinto, a gente tem que arrumar um outro modelo, acho, talvez um modelo híbrido que você possa ter um controle da doação da pessoa jurídica também
como da pessoa física, que hoje você tem uma porcentagem, se eu não me engano, o Reis é 10%, acho que do valor declarado do seu IR. Você pode ter alguma cláusula que... 10%, né, Reis? É isso. Que impede que a empresa que doou participe no mandato de qualquer tipo de licitação. Então, são mecanismos que você tem à disposição, que você pode utilizar para que justamente a gente não financie campanhas de políticos, né? Não sejamos obrigados, através dos impostos, a financiar a campanha de políticos. Paulo Gaspar, o modelo ideal aí de fundo eleitoral, extinto ou não, e de fundo partidário? O modelo ideal para mim é sempre privado, 100% privado. E, como disse o Reis Neto, a política é feita de representatividade. Então, é muito melhor você saber qual indústria, qual empresa está apoiando qual candidato, que fica claro esse vínculo e os interesses que existem, do que você fazer uma coisa camuflada, onde o Congresso vai lá e de uma forma autoritária, impõe um fundo bilionário e todos os contribuintes campineiros, acaba caindo nos mais pobres, tendo que pagar essa conta. Então, acho que é melhor que as coisas sejam de forma transparente e que a gente saiba quem está apoiando quem. Vereadora Guida Calixto, modelo ideal da maneira como está com o fundo partidário eleitoral, precisa de adaptações? Bom, eu acho que na minha fala deixei bastante evidente meu posicionamento político. Eu acho que o financiamento público de campanha ele é a melhor opção nesse momento, inclusive. Né? Veja, o vereador Marcelo falou 10%. Você vai... Como é que você vai quantificar isso? 10% de uma grande empresa, né? 10% de uma pequena empresa. Não, do imposto. Enfim. Declaração de eu acho que o vereador, desculpa. Eu acho que eu não fui clara na minha fala. Acho que eu tive a falha de falar com você. Veja, estou falando assim, de comparações de rendas das empresas. Né? Como é que eu vou competir com uma grande empresa? Né? Então, enfim, eu acho que isso não é democrático. Volto a dizer que o financiamento público, ele tenta garantir essas condições, esse mínimo isonômico, né? Que a gente entende que deve ser o ideal. Numa sociedade democrática, quem faz a pauta pela democracia, né? Quem tem que pagar a sua eleição tem que ser o povo, para que o povo tenha condições de igualdade de conhecer todos os candidatos ali colocados. Então, eu entendo que o financiamento público é o melhor. E entendo também, assim, acho importante essa questão também do pagamento individual, né, do eleitor físico, né, da pessoa física também fazer, né, porque isso também é importante para que as pessoas também se insiram nesse debate eleitoral, participem, né, privilegiem esse momento importante da democracia. Então, eu entendo dessa forma. Vejo, como eu disse também, sou contrário ao fundo partidário. O fundo partidário, de fato, eu não tenho acordo. Eu acho que quem tem que organizar, quem tem que pagar, né, como a gente costuma falar, bancar o seu partido, é a sua militância, é quem está ali discutindo, construindo aquele projeto. Então, eu sou contrário. Eu, Guida, pessoalmente, ao fundo partidário, mas sou favorável ao fundo eleitoral, ao financiamento público de campanha. Reis Júnior, os dois modelos que nós temos hoje, fundo eleitoral e fundo partidário, estão funcionando? Dá para fazer essa análise que tem dado certo? Precisa de ajustes? Gabriel, tem dado certo, né? Independentemente se a gente vai elogiar ou criticar a origem dos fundos, a finalidade dos fundos, a gente pode dizer que ele tem dado certo. O que eu, particularmente, por militar nessa área do direito eleitoral, eu posso dizer é que é importante que a Justiça Eleitoral fiscalize melhor a utilização desses recursos. No âmbito das campanhas eleitorais, isso é feito com bastante afinco pela Justiça Eleitoral. Existe também uma prestação de contas anual dos partidos, onde eles prestam contas do uso do fundo partidário. Eu penso que é importante que a Justiça Eleitoral continue essa fiscalização, para que aí sim a gente possa ter a boa utilização, a correta e adequada utilização desse dinheiro público no custeio dos partidos, no que diz respeito ao fundo partidário, e do custeio de campanhas eleitorais no que diz respeito ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Eu, particularmente, se você me permite dizer, eu também sou aí um entusiasta da ideia de um híbrido, né, de financiamento de campanha a partir do fundo e a partir da doação de pessoas, sejam elas jurídicas ou físicas. Como o vereador Marcelo disse, pessoas físicas podem doar até 10% do rendimento bruto do ano passado e as pessoas jurídicas podiam doar 2%. Penso eu que existe promiscuidade entre a doação da pessoa jurídica e partidos políticos e candidatos. A União, os estados, os municípios têm instrumentos para isso, né? Existe o Ministério Público, existe Justiça Eleitoral, existe Polícia Federal, enfim, existem formas de investigar e coibir mau uso de dinheiro público. Então, eu penso que fazer essa correlação quase que absoluta de que pessoa jurídica e política é corrupção não é algo muito correto, a meu ver, né? Respeitar as opiniões contrárias. Então, eu particularmente entendo que se a gente tivesse um mecanismo de que se utiliza menos dinheiro público e se deixa isso aí a partir da vontade das pessoas jurídicas e físicas, eu acho que a gente teria um sistema melhor. De todo modo, eu compreendo as razões de ser e penso que essa é a nossa realidade e temos que conviver com ela. E uma vez fiscalizado, uma vez controlado, penso que é possível conviver com isso tranquilamente. Valdemir Moreira dos Reis Júnior, advogado da Comissão Eleitoral da OAB, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o programa Questão de Ordem. Todas as informações que você passou aqui para a gente, de fundo eleitoral, de fundo partidário. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar e fica aberto aí para suas considerações finais. Gabriel, eu agradeço muitíssimo a você, a TV Câmara, pelo convite. Já desde já, assim como você já me convidou, já estou aceitando também o convite para a próxima participação. Contem comigo sempre. A vereadora Guida, foi um prazer participar com a senhora. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas eu agradeço muitíssimo pela oportunidade. De igual forma o vereador Paulo e o vereador Marcelo, a gente já se conhece há bastante tempo. É sempre uma alegria poder bater papo, né? Vamos dizer assim, né? De uma forma mais informal, conversar com vocês. Enfim, é uma grande alegria. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Vereadora Guida Calisto, muito obrigado também pela disponibilidade do seu tempo. Espero que você tenha gostado das perguntas, às vezes com cutucadas ou não, mas faz parte aqui do Questão de Ordem para a gente poder tirar e para quem está nos assistindo também poder entender mais sobre um tema que não é fácil, de fundo partidário e de fundo eleitoral. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade para a gente também poder voltar a conversar e as suas considerações finais. Gabriel, sempre um prazer falar contigo. Você sabe que eu gosto de você como repórter. Acho você um cara competente, qualificadíssimo na sua profissão. Agradeço muito o espaço da TV Câmara, de todos aqui que colaboraram, né, para a realização desse debate. Agradeço também ao Reis Júnior, também não te conhecia, Reis. A gente vai ter eleição da OAB há pouco tempo aí, né, Reis? Quem sabe a gente se vê por aí, a gente se tromba. Quem gosta de eleição é assim, Reis. Não pode ver uma eleição que já quer estar dentro. E Novembro. Novembro, isso. A gente já está conversando. E agradeço os meus companheiros aqui, vereadores, né? Eles não gostam muito que eu falo companheiro, mas eu vou falar. Agradeço aqui ao Paulo Gaspar, que tem sido também, muitas vezes a gente, né, acirra no debate, mas a gente tem tocado comissões juntos e tem sido muito importante o apoio do mandato do vereador Paulo Gaspar. Agradeço também a oportunidade da gente brigar um pouquinho, né, Marcelo? Mas faz parte. E é isso, sempre estarei à disposição, conte com a gente. Muito bom. Obrigada. Nós que agradecemos, respeitando aquelas ordens das perguntas do início. Então, o vereador Marcelo Silva, agradeço também a disponibilidade do seu tempo aqui com Questão de Ordem. Já fica o convite para uma próxima oportunidade para a gente voltar a conversar e as suas considerações finais. Obrigado, Gabriel. Sempre um prazer participar aqui do programa. Um abração para o meu amigo Reis Júnior. Faz tempo que a gente não se vê, mesmo agora virtualmente, participando de um debate. Eu acho que é isso, né, Guida? É bonito de ver a democracia e a pluralidade de ideias e de pensamentos. Eu acho que
O modelo, o Estado democrático de direito se constrói assim, né? Debatendo, cada um tendo o seu posicionamento, sua opinião e, acima de tudo, tendo respeito, né? Tendo respeito entre os parlamentares e entre as pessoas que pensam de modo diferente, elas têm que ser respeitadas. Isso é lindo e por isso que eu gosto tanto da vida pública. Obrigado, Paulo, obrigado, Guida. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E, vereador Paulo Gaspar, agradeço também a disponibilidade do seu tempo aqui com Questão de Ordem. Já fica o convite para uma próxima oportunidade para a gente poder voltar a conversar sobre esse e outros assuntos e as suas considerações finais. A honra é minha, Gabriel, e estar aqui entre 3 advogados e eu aqui aprendendo com eles, né? Um pouco do juridiquês. Parabéns aí, pessoal, a equipe da TV Câmara. Obrigado a todos que nos assistiram. E espero que esse fundão, esse aumento não aconteça, né? Que fique ali, por pior que seja, nos índices atuais, um pouquinho mais pela inflação, talvez. E o povo merece mais respeito com o dinheiro que ele suadamente paga os seus impostos diariamente, né? Obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos e agradeço você que está nos acompanhando pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído com esse debate sobre fundo partidário, sobre fundo eleitoral, com as opiniões diversas aqui no Questão de Ordem, que volta na próxima quarta-feira, às 3 horas da tarde. Até lá. Tchau, tchau. Qual a importância do leite materno? O leite materno é